Olá, vamos falar nesse vídeo, sobre inflação. E no Brasil, no mundo, enfim. E em consequência da inflação, tem o paralelo aí de aumento de taxa de juros para conter a inflação e, em consequência, expectativas, então, ainda em termos de futuro, de como é que vai se comportar a economia no que chamam de recessão, ou seja, uma paralisação das atividades econômicas que gera desemprego e outras coisas ruins que não é bom a gente se estender porque tem muito exagero e muito perspectiva, assim, sensacionalista em torno disso. Mas vamos pensar em termos práticos e reais o que está acontecendo agora e daí nós, de forma mais objetiva, poder nos protegermos da inflação, entendendo então esse mecanismo de medição e como é que isso afeta no dia a dia o bolso de todos. Antes disso, eu te convido para te inscrever no canal, então, se você não é inscrito ainda, dê o seu like, comente, compartilhe e também me acompanhe no Instagram. Conheça mais também no meu curso de finanças, as finanças então para você organizar a sua vida, se blindar, se planejar e ter então um processo de educação financeira completo. Vamos entender primeiro o que é a inflação. Em julho de 2022, onde nós estamos, sendo bem direto, a inflação dos últimos 12 meses está em 11,89%, ou seja, olhando de hoje para trás, ela está em 11,89%. O ano de 2021, de janeiro a dezembro, foi 10,06%. Bom, então são esses os números. E para se ter uma comparação do que é o certo, o que deveria ser agora, a gente está olhando, a meta do Banco Central, em termos de política monetária, traçou que para esse ano 2022 deveríamos ter durante o ano 5% de inflação, com possibilidade de desvio de 1,5% para cima, que seria 5%, ou de 1,5% para baixo, que seria 2%. Então, podemos ver que estamos completamente fora desses parâmetros. Por conta disso, tá? Então, à medida que a medida de inflação é feita e está mostrando que está aumentando, as taxas de juros também aumentam. Bom, toda essa conversa é para entender de onde vem isso, tá? Então, nessa base, o índice que é calculado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra, então, faz a pesquisa de uma cesta básica, enfim, detalhada, que vale um vídeo até para ser mais completo, mas, enfim, ele mede e define, então, o índice chamado IPCA. Por isso, tem lá o Tesouro IPCA, tem investimentos que ele paga um IPCA, mais alguma coisa que eu vou falar em seguida, que talvez seja a parte mais importante desse vídeo. Então, fica até o final que você vai ter outras informações aí, tá certo? Bom, então, dentro dessa linha, a primeira coisa que precisamos pensar é o seguinte: existe algum investimento, ou qual é os investimentos que compensam, que nos protegem da inflação? Tá? Eu vou falar então deles em seguida. E outra coisa é o seguinte: na prática, como é que a inflação afeta o nosso bolso? Bom, você já intuitivamente já percebeu, mas vamos fazer uma continha aqui para acompanhar o raciocínio, que é o seguinte: imagine que você tinha há um ano atrás R$1.000 ou R$500, enfim, vamos pegar 1.000, que é um número redondo, mais fácil de imaginar, poderia ser 100 também. Então, esses R$1.000, tá, lá há um ano atrás, e você comprava, então, fazia suas compras e tinha produtos nesse valor. Passado 12 meses, tá, a inflação está 11,89. Quer dizer que esses seus R$1.000 não valem mais os R$1.000 que existiam lá anteriormente. Então, fazendo uma conta simples aqui, 11,89 sobre os 1.000, você vai ver que o seu poder de compra se transformou em R$881. Vamos arredondar para 890, tá? Então você tem hoje não mais R$1.000, mas 890 para fazer as suas compras. Então esse é o impacto da inflação. Se você não teve correção na sua renda, então você tem uma perda aí direto, comparando o seu então consumo versus a sua renda. Bom, então isso é um efeito prático, tá? Para a gente deixar isso mais claro. Bom, onde é que se pode proteger? Imagine, bom, então essa é a perda. Como é que você poderia fazer, tá? E agora pensando no futuro, com esses R$1.000, se você tivesse ele disponível, guardar para proteger esse dinheiro, tá? Dentro da linha do investimento. Bom, R$1.000 você tem alternativa, por exemplo, CDBs de bancos, né, que pagam o IPCA, que é esse índice, mais uma taxa fixa. Então você tem, além da proteção da inflação, dos 11,89 que você vai receber de rendimento, mais uma taxa fixa. Bom, também tem os títulos do governo que oferecem as mesmas condições. Então tem títulos com vencimento de médio prazo e de longo prazo,
tá? A longo prazo de 15 anos, mais que isso inclusive, tá? E que você então pode se proteger e ter então uma rentabilidade extra. Então essa é uma forma. Em termos ainda práticos, em termos de números, né? Se você tiver, por exemplo, uma situação de que esses R$1.000 você faz essa conta aí de investiu e a inflação foi 11,89, você vai, vamos botar uma taxa de juros fixa de 5%, você tem ao final de 12 meses, então 1.173, já fiz a continha aqui, tá? 1.173. Se você não fez isso, você tem aqueles R$1.000, eles valem 890. Tá? E fazendo esse investimento você tem 1.173. Bom, se você tirar, tem que tirar imposto de renda sobre o rendimento, ou seja, 1.000 é o seu valor principal, 173 é os juros, juros não, rendimento, porque ali tem juros e tem a inflação que está somando como rendimento. Então, se você aplicar uma taxa de imposto de renda de um ano, estamos falando de um ano, que é 20%, você tem então um valor líquido de 1.138, ou seja, os seus 1.000 lá anteriormente, agora eles estão valendo 1.138. Então, tem os dois lados da balança aí para a gente pesar. A longo prazo, como eu falei, você tem as mesmas alternativas, por exemplo, no Tesouro IPCA, que tem prazos bem longos, tá? Então, aí você pode fazer para reservas específicas a mesma escolha. O grande cuidado é o seguinte: quando você investe em opções assim, tanto do CDB. Bom, CDB você tem que resgatar no vencimento normalmente, não tem possibilidade de resgatar antecipado, tá? Em prazos médios. No Tesouro IPCA de longo prazo, você tem liquidez também, você tem liquidez, na verdade, e você pode então ir lá e resgatar. Só que o cuidado é o seguinte: se você resgatar antes do vencimento, você pode ter perdas para a inflação e perdas de dinheiro. Então, assim, e tem algumas situações, dependendo no decorrer do tempo, numa redução de taxa de juros, você pode até ter ganho. Mas isso é uma coisa importante para você saber, em termos assim do mecanismo de marcação a mercado que faz esse tipo de conta. Eu tenho um vídeo, tá, que fiz há algum mês mais ou menos, que fala sobre o que é a marcação a mercado. Então, se for o caso de você fizer escolhas assim também, é muito importante, tá, estar bem informado e saber o que você está fazendo. Aliás, esse é um dos princípios básicos de investimento, ou seja, ter um conhecimento do que você faz para não ter depois arrependimentos no futuro. Tá certo? Bom, basicamente então é isso. Você pode ter essa proteção da inflação no curto prazo ou no longo prazo, considerando essas alternativas que eu falei aqui. E claro, relembrando que o cuidado de não resgatar antes do vencimento, se você não souber o que isso representa. Pode ter perdas, tá? Bom, era isso então. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.